Hoje em dia, né, graças ao TSE, né, você praticamente não pode fazer uma campanha eleitoral de rua. Tudo foi proibido, né? Se a gente for no site do Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos encontrar lá a resolução de número 23.610 de 2019, né? Que dispõe sobre a propaganda eleitoral. Vejam bem, não é uma lei eleitoral, é uma resolução de um tribunal. O tribunal determina como você pode ou como você não pode fazer campanha eleitoral, que já é uma coisa totalmente fora do comum. Quer dizer, um grupo de juízes, né, assumiu para si, com o apoio da burguesia e com a paralisia completa da esquerda, a função de normatizar a eleição de acordo com o que eles acham que é melhor. Eles não foram eleitos por ninguém, eles não têm o poder de criar leis, mas isso daqui é uma coisa que determina o controle total da eleição. É uma longa resolução, né, de vários itens aí, com as coisas mais absurdas, né? Vou inclusive destacar algumas que eu acho que devem ser objeto de uma reflexão, né? Acho que a maioria da população não tem nem ideia de que esse tipo de coisa acontece. O pessoal olha a eleição, a imprensa logicamente não fala nada, né? Todo mundo apresenta a coisa como se fosse uma coisa normal, e você tem na realidade todo um condicionamento da eleição que praticamente impede uma verdadeira campanha eleitoral, né? Então, eles, por exemplo, proibiram completamente o uso de outdoors. Num dado momento, isso foi antes de 2019, né? Eles proibiram os outdoors. Depois, eles não proibiram, né, a utilização, por exemplo, de cartazes para propaganda eleitoral. Mas eles adotaram uma regulamentação que praticamente é uma interdição desse meio de campanha. Antigamente, antes dessa floresta amazônica de leis, você pregava o cartaz num poste lá, vote em fulano de tal, era uma coisa normal. Agora, você pode fazer um cartaz que não pode exceder meio metro quadrado, você vê que eles regulamentam inclusive o tamanho do cartaz. Não pode exceder meio metro quadrado. Por que não pode exceder meio metro quadrado, não dá para entender, né? E você só pode colar um cartaz, e você só pode colar esse cartaz em locais, em estabelecimentos particulares, onde a pessoa tenha concordado. Então, você põe um cartaz desse tamanho, mais ou menos, prega na parede ali, da casa, e quem é que vai ver esse cartaz? Ninguém vai ver esse cartaz. É uma coisa absurda, como regulamentação da campanha eleitoral. Uma boa parte dessas normas, eles vão falar que é para impedir o abuso do poder econômico. Mas qual que é o abuso do poder econômico num cartaz? O abuso do poder econômico estaria na campanha na televisão, que é um meio poderosíssimo de campanha. Mas num cartaz, o cartaz é uma coisa relativamente barata. Na verdade, é para impedir, né, que as pessoas que sofrem o abuso de poder econômico façam campanha. Não faz sentido nenhum. Você não pode colocar nada em nenhum tipo de coisa que é considerado como propriedade pública. Então, por exemplo, colocar uma faixa num poste, não pode colocar a faixa no poste. Pendurar ali um material no poste, não pode pendurar o material no poste. Não pode colocar um cavalete com propaganda eleitoral na rua. Não pode pendurar nada em árvores ou coisa do gênero. E você não pode, inclusive, colar cartazes nos tapumes. Se tiver um tapume de construção, você também não pode colar cartaz ali. Quer dizer,
não tem cartaz, não tem faixa, não tem cavalete, não tem nada na rua. Inclusive todo mundo vai ver, a campanha não aparece, parece que não tem campanha eleitoral. Aí eles decidiram atacar também a campanha sonora, né? Então a regulamentação do TSE diz o seguinte: você pode usar um carro de som, mas, né, em que condições você pode usar esse carro de som? Você não pode usar esse carro de som a não ser que haja uma passeata, carreata ou coisa do gênero. Quer dizer, você não pode... Aquilo que no Brasil era uma coisa típica de campanha eleitoral, que passava um carro, né, com uma gravação, cantando o jingle do candidato, isso aí está totalmente proibido. E nas situações que você pode usar isso daí, você não pode chegar com esse carro de som a 200 metros de escolas, igrejas, hospitais e sei lá mais o que, um monte de tipo de prédio. Quer dizer, você não vai poder usar, porque quem é que sabe quantas escolas e quantas igrejas e tudo mais tem no trajeto que você vai usar o carro de som. Então também não pode, né, é praticamente impossível de usar esse material. Você não... A campanha na rua, ela não existe. A única coisa que você pode fazer, né, que essa norma não proíbe, é distribuir um panfleto eleitoral. Isso daí você pode fazer. Mas aí você vai encontrar a seguinte situação. Numa série de lugares, você vai ser proibido de distribuir esse panfleto eleitoral pela administração daquele lugar. Por exemplo, se você for no metrô distribuir um panfleto eleitoral, o metrô não vai permitir que você distribua o panfleto eleitoral. Tem que distribuir do lado de fora. Se você for, por exemplo, aqui em São Paulo, no Parque Dom Pedro, que é uma gigantesca estação de ônibus que vão para a periferia e tudo mais, você não pode distribuir o panfleto lá dentro. Quer dizer, você pode distribuir o panfleto, mas você não tem acesso às grandes concentrações de pessoas, que são, por exemplo, os transportes. E em vários outros lugares você também não vai conseguir, né, distribuir esse panfleto. Eles permitem que você use uma mesa para fazer campanha eleitoral, não pode ser mais do que uma mesa. Se você colocar lá uma coisa mais organizada para distribuir material, não vão deixar. Se você for, durante a campanha eleitoral, por exemplo, vender alguma coisa, né, uma camiseta do PCO, também não pode. E de um modo geral, né, quem já fez campanha eleitoral sabe que a hora que você vai fazer campanha eleitoral, você é assediado por todos os lados, em todas as situações, pela polícia, pelas guardas particulares e tudo mais. Quer dizer, não tem campanha popular. Você pode fazer campanha onde? Basicamente, né, aqui eu peguei a lei dos alto-falantes, né? Você não pode fazer campanha a 200 metros. Veja só, isso aqui merece ser citado. Das sedes dos poderes executivo e legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quer dizer, poder executivo são, por exemplo, todas as secretarias e ministérios. Quer dizer, em São Paulo, como é que você vai fugir disso daí? Daí ele fala dos hospitais e casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Você não pode chegar perto do teatro. Porque quando você vê essa lei, a pessoa para e pensa, por que isso daí? Qual que é o abuso? Qual é o crime que está sendo cometido quando você faz uma campanha perto de um teatro? É que lá tem gente. Você só pode fazer campanha onde não tem muita gente. É uma coisa assim totalmente sem pé nem cabeça. Não pode usar trio elétrico, exceto para sonorização de comícios. Então, se tiver um ato público, você pode usar um trio elétrico. Para outras funções, não pode usar o trio elétrico. Não pode usar carro de som, mini trio, qualquer coisa. Você não pode, inclusive,
Botar uma carroça com um cavalo, um som em cima, você não pode também. Tá determinado aqui. Tração animal também não pode. Bom, é proibido o showmício, presencial ou transmitido pela internet, para promoção de candidatos. Você não pode distribuir chaveiro, caneta promocional, camiseta, nada disso. Segundo eles, isso daí é uma espécie de corrupção da eleição. Camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou qualquer outro bem. Cesta básica, tudo bem, que evidentemente é compra de voto. Mas um boné, você distribui para o cara fazer campanha para você. Não pode. O que é permitido é bandeiras, uso, não distribuição. Bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor e pelo eleitor, como forma de manifestação. Quer dizer, se você tiver uma camiseta do Lula, você pode usar essa camiseta. Eu vejo que ele até permite, porque é tanta proibição que ele tem que dizer que você tem que ser permitido, né? Deve falar, é permitida a entrega de camisas a pessoas que exerçam a função de cabos eleitorais para utilização durante o trabalho na campanha, desde que não contenham os elementos explícitos de propaganda eleitoral, cingindo-se à logomarca do partido, da federação e da coligação, ou ainda ao nome da candidata ou candidato. Não pode dizer assim, vote em fulano de tal. Aí, ó. Onde você não pode colocar nada. Postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. É vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados pela lei. Isso daí, bom, não vou, tem muito mais do que isso. É uma verdadeira loucura. Então não vou falar tudo que é cansativo. Por que eles fizeram isso daí? Eles fizeram isso daí porque a campanha não pode ser uma campanha popular. Não pode ser uma campanha que faça apelo para o povo. O cidadão passa na rua e vê uma faixa. Isso aí não pode. Ele olha ali, está andando na rua, no poste tem um cartaz. Não pode. Não pode passar, ele não pode ser atingido pelo som de um alto-falante quando ele está andando na rua. Quer dizer, isso daí elimina praticamente toda a campanha de rua, como era sempre foi feito no Brasil. Né? Nos últimos 10, 15, 20 anos, eles foram eliminando toda essa campanha. Por quê? Por que isso aqui foi eliminado? A alegação é que tudo isso é abuso de poder econômico, o que é ridículo. Né? Porque, na verdade, tudo isso que está proibido aqui é a forma mais barata de campanha eleitoral, mais acessível. Então, eles sabem que os partidos burgueses, eles não conseguem enfrentar a oposição dos partidos de esquerda se os partidos de esquerda decidirem fazer campanha de rua. O PT, por exemplo. O PT tem uma quantidade gigantesca de militantes. Tem 2 milhões de filiados. Vamos supor que, sei lá, uma fração disso daí seja gente que milite pelo menos na campanha eleitoral. É muita gente. Aí, se você pegar o MDB, por exemplo, você vai ver que o MDB é o partido que mais tem prefeituras no Brasil. Depois é o PSDB, depois é o DEM. Mas esses partidos, eles não têm militância nenhuma. Eles teriam que contratar pessoas para fazer campanha. Isso é permitido. Você não pode colar um cartaz, mas você pode contratar pessoas para fazer campanha. Você pode, por exemplo, pegar uma pessoa aí que caiu numa situação tão difícil que ele ganha aí um trocado para ficar segurando uma bandeira, né? Todo mundo já deve ter visto essa campanha aí na calçada de uma avenida. Isso daí pode. Isso não é abuso de poder econômico. Não é exploração indevida de um pobre coitado. Né? Mas se tiver, né, que fazer uma campanha
mobilizar a população, os partidos burgueses não dão conta. Não dão conta e também não querem fazer. Eles também não querem fazer uma campanha popular. Porque a política deles o que é? Manipular o voto. Então, né, cada vez mais a campanha eleitoral, ela é uma campanha que é feita aí na televisão. Você vai lá e pega o horário eleitoral e nesse horário eleitoral você faz a campanha. O tempo de programa na televisão é coisa de 30 dias no máximo. E todo mundo sabe o seguinte, que essa campanha eleitoral, isso aí tem um problema também. Você pode colocar propaganda na campanha eleitoral. Dificilmente alguém vai prestar atenção mesmo, ou um número muito grande de pessoas vai prestar atenção no horário gratuito. Tem muita gente que a hora que aparece lá, horário de propaganda eleitoral gratuito, o cidadão vai lá e desliga a televisão. Ou na TV a cabo não tem isso daí, então se ele tem TV a cabo, ele passa para o canal que não passa propaganda. E depois aquela propaganda é toda misturada. É caótico, né? Nessa eleição, inclusive, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, a hora que eu vi o tempo que os partidos têm de televisão. A campanha do Lula, por exemplo, tem 3 minutos de campanha eleitoral. Na primeira eleição que nós participamos, isso daí era um pouco mais do tempo que o PCO tinha na campanha presidencial. A gente precisa parar um minutinho e pensar nisso daí. Como é que chegou nesse ponto? Quer dizer, nem a campanha na televisão eles querem que a pessoa faça. É um esforço para manter o eleitor completamente desinformado do que vai acontecer na campanha eleitoral. E se ele estiver informado, ele não é informado diretamente pelo partido, porque 3 minutos, vamos falar que é verdade. Até dá para você falar algumas coisas, mas não vai dar para passar 3 minutos, né? 15 programas de 3 minutos, porque as pessoas podem não ter reparado quando assistiram a propaganda eleitoral, ela funciona assim, nessa eleição. Num dia é o presidente, no outro dia é o governador. É o presidente e mais outros cargos. No outro dia é o governador e mais outros cargos. Então são 30 dias de campanha, o presidente vai ter 15 dias. A campanha do Lula vai ter o quê? 45 minutos. No total da campanha, para explicar tudo, para se defender de algum ataque que apareça no meio da campanha, se defender da campanha mentirosa, que é muito comum dos partidos burgueses e tudo mais. Quer dizer, o partido, ele é quase que ele é uma... Ele mesmo não pode fazer campanha eleitoral, porque ele não pode fazer campanha eleitoral na rua, quase. O tempo da televisão dos principais candidatos é de 3 minutos. Isso daí a gente tem que entender o seguinte, o tempo do Lula é de 3 minutos, porque somou o tempo de toda a confederação, da coligação, sei lá o quê. Porque se fosse só o tempo do PT, eu não fui atrás de saber, mas seguramente seria menor que isso. Quer dizer, o candidato ia ficar com 15, 20 minutos de programa eleitoral. E aí ele pode distribuir panfleto e fazer comício. E quase mais nada. E aí tem a internet, aí pode atuar na internet. Mas a internet, durante a eleição, é uma coisa muito doida, né? Você precisa fazer um grande esforço para realmente aparecer. Quer dizer, na melhor das hipóteses, você vai passar aí à população, durante a campanha eleitoral, uma mensagem muito diluída. Se você é um partido que tem um programa, você não vai explicar esse programa. Se você não tem programa nenhum, você vai falar um monte de bobagem, mas vai ser pouca bobagem também, porque você não tem tempo de televisão. Quer dizer, eles estão, o TSE, eles não, o TSE especificamente, ele está acabando com a campanha eleitoral. Aí o que resta para a campanha eleitoral?
os grandes meios de comunicação. Esses têm um controle muito grande da campanha eleitoral. Por exemplo, as redes de televisão, eles podem chamar os candidatos para serem entrevistados, pode fazer vários programas, está na mão deles. Se você for convidado para esses programas, você vai ter que enfrentar, né, a maneira como aquela rede de televisão vai fazer o programa. Dependendo de como for, colocam os repórteres agressivos, que não deixam a pessoa falar direito, interrompe, questiona, né, agressivamente, etc. e tal, pronto. A sua campanha vai para o espaço. E se eles tiverem um amigo na eleição, esse amigo vai falar com maior tranquilidade. Os partidos pequenos, né, como é o caso do PCO e de vários outros, em geral não participam de nenhum debate na televisão. É exceção, né? Por exemplo, em alguns estados nós somos convocados para o debate. Tudo isso está na conveniência da rede de televisão. Se eles quiserem, eles chamam você. Se eles não quiserem, eles não chamam. Depende deles. Está na mão deles fazer ou não fazer com que você apareça na campanha. Em São Paulo, por exemplo, nós nunca fomos convidados para nenhum debate de televisão entre governadores, por exemplo. Nunca aconteceu. Ou prefeito. Acontece em outros estados, por exemplo. Nessa eleição nós fomos chamados para o debate no Paraná, Mato Grosso do Sul, Piauí até agora. Não sei, vai depender das emissoras de televisão e vai depender em cada estado do que eles acharem que é melhor para eles, do ponto de vista deles. Então, é uma coisa em que, né, esse é o ponto que eu queria demonstrar aqui. O TSE, ele adquiriu um poder de regulamentação tão grande que ele praticamente extinguiu a campanha eleitoral. A campanha eleitoral oficialmente começou essa semana aqui. E vai terminar no final do mês de setembro. Isso daí é a campanha eleitoral oficial. E todo mundo, né? A imprensa, ninguém na imprensa vai discutir, mas 45 dias de campanha, é suficiente isso daí para fazer? Ninguém vai discutir isso daí. Né? Nós vamos falar, nem os próprios partidos políticos falam nada. Né? É uma coisa também muito extraordinária isso daí. Nesse período também você tem que... Acontece o seguinte, né? O TSE ele impõe uma espécie de maratona, né? Maratona maluca para inscrição de candidatos. Então você tem alguns dias para fazer todas as convenções e escolher os candidatos. Depois você tem 2, 3 dias para entregar toda a documentação dos candidatos. Depois você tem 2, 3 dias para fazer não sei o quê. Depois você tem mais 2 dias para fazer não sei o que lá. E aí tem uma montanha de documentos, aquele negócio todo. Se você esquecer um documento, né, o TSE vai fazer uma diligência, você vai ter que ir atrás. Quer dizer, é difícil de fazer campanha eleitoral. Essa é a grande realidade. Se você tiver muito dinheiro, até pode ser fácil para você fazer uma campanha eleitoral, mas em nenhum caso vai ser uma campanha eleitoral de verdade. Né? Depois nós temos o problema do dinheiro também. Né? O problema do dinheiro é assim. O partido que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral, porque supostamente o fundo eleitoral é para evitar o financiamento externo. Eles colocaram várias limitações para as pessoas doarem dinheiro e tal. Você pode doar dinheiro até um X% da sua renda, essa coisa toda. O que não, na realidade não muda nada, porque se um candidato a um partido burguês quiser passar por cima dessas regras, ele vai passar com extrema facilidade. Mas, teoricamente, seria o fundo eleitoral. No fundo eleitoral é assim. Os 7 partidos na eleição, 7, 8 partidos,
receberam, como o caso do PCO, 3 milhões de reais para gastar na campanha eleitoral. Aí tem um monte de gente que fica criticando a gente por receber esses 3 milhões. União Brasil recebeu 780 milhões de reais. Quer dizer, a desproporção é total. Como é que você vai competir numa eleição onde o adversário tem 780 milhões e você tem 3 milhões? Ele recebeu quase 1 bilhão de reais. Aí alguém pode falar, nossa, 3 milhões é muito dinheiro. Não, 3 milhões não, simplesmente não dá para você fazer uma verdadeira campanha eleitoral. Teve uns malucos aí, né, do DCM, que fizeram a denúncia dos gastos do PCO na campanha eleitoral. É que eles não têm senso de ridículo e eles estão explorando a ignorância alheia. Porque com 3 milhões de reais, não teria condições de você roubar o dinheiro da campanha eleitoral. Você simplesmente não tem dinheiro suficiente nem para fazer um roubo. De tão ridículo que é a situação. Você vai, por exemplo, nós temos 160 candidatos. Se você dividir isso aí pelos candidatos, dá uma mixaria, não dá para pagar nem o advogado e o contador que você precisa para atender todas as normas que o TSE impõe. Então, isso daí, isso é a eleição. É uma farsa essa eleição.